Nós vamos falar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre o conhecimento de si mesmo. Para aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão vindo pela primeira vez, a doutrina dos espíritos, ela foi instituída como o mais moderno código de ética da humanidade, né? Ela foi instituída através da pesquisa, do registro e da organização das manifestações mediúnicas que em todas as épocas sempre aconteceram. A comunicação dos espíritos com os vivos, né? As bruxas da antiguidade, as pitonisa, as pessoas que tinham essa sensibilidade paranormal, que até então vinha sendo reconhecida, mas não ainda entendida na sua finalidade principal. Dizem-nos os mentores da espiritualidade, narrado pelos espíritos benfeitores através das mediunidades do Chico Xavier, do Divaldo e de tantos outros trabalhadores espíritas, que Jesus é responsável pelo nosso planeta Terra, o governador da Terra, né? E que Jesus se uniu na espiritualidade somente duas vezes. Uma quando lhe foi delegado a construção, vamos dizer assim, a organização do planeta Terra, e a segunda vez quando houve a necessidade dele vir a encarnar na Terra para provar a possibilidade do perdão e do amor com os nossos semelhantes. A doutrina dos espíritos foi codificada, foi instituída em 1857, né, pelo nosso querido Allan Kardec. Na época, antes de ter esse pseudônimo, era um intelectual de família reconhecida, de desenvolvimento intelectual muito grande, professor, seguidor de Pestalozzi, e lhe foi pela espiritualidade delegado a função de instituir a doutrina dos espíritos. Porque até então aconteciam as comunicações mediúnicas, e na França, de onde se originou boa parte dos fenômenos mediúnicos, das famosas mesas girantes, o pessoal se divertia com essas comunicações e identificavam inclusive os espíritos que se comunicavam. Mas não tinham a consciência, a noção do que significavam esses fenômenos para a humanidade. Então Jesus manda na sua equipe, né, um espírito denominado Hipólito Denizar Ribail, que era o seguidor de Pestalozzi, para trabalhar essa questão da organização desses fatos, para dar um norte para a humanidade, então, que estava meio perdida, meio desvairada. Então nasce na França esse insigne professor, mestre, intelectual, espírito de alta hierarquia, e é chamado a participar desses eventos festivos dos fenômenos mediúnicos, e começa então a identificar que aquelas manifestações nada mais, nada menos eram do que a comunicação dos espíritos que viveram na Terra entre nós. E como ele já era um missionário preparado para essa missão, de imediato identificou a importância desses fenômenos. E começou a participar dos grupos mediúnicos da época, e foram-lhe passados cadernos com informações, psicografias, e ele foi catalogando. Esse é dos bons, esse é dos maus, esse foi suicida, esse foi assassino. E ali ele foi organizando e começou a receber a orientação da espiritualidade superior, da importância do trabalho que ele ia desenvolver. E aí surge então a codificação, a organização das comunicações mediúnicas como o nosso mais moderno tratado, código ético e moral da humanidade. Por quê? Porque nesses registros ele organizou e ele entendeu que aquilo ali era importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. E aí institui-se então a doutrina dos espíritos, né? Que a gente costuma dizer, eu particularmente, ousadamente digo, e entendo que seja, a narração da nossa trajetória evolutiva, né? Se a gente acredita na espiritualidade, que nós nascemos, morremos, reencarnamos, renascemos, é sinal que em algum momento lá atrás nós tivemos vida. Nós fizemos parte dessa evolução social dos povos primitivos até os povos da sociedade moderna.
Então a gente costuma brincar até, quem é que estava lá para ajudar Kardec, né? E a gente começa a dizer assim, eu não estava, porque espíritos superiores ajudaram Kardec. Eu digo, nós estávamos. De alguma forma nós estávamos. Para escrever o livro Céu e Inferno, né? Que são as comunicações dos espíritos menos esclarecidos. Eu digo, muitos de nós ainda foi dar comunicação e foi refugado lá, né? Não foi aceito, né? Então, dentro desse conhecimento que a espiritualidade nos traz, e dentro da codificação da organização, nós temos o Livro dos Espíritos, que é o básico dos básicos para quem começa e inicia a estudar a doutrina dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, com as suas 1019, 1020 perguntas, nem sei exatamente, ele traz a orientação básica da vida espiritual e o que os Espíritos vêm dizendo para nós, né? Então vamos ver aqui a 1018, essa edição aqui, 1018 perguntas e respostas. Que Kardec, na ordenação, na coordenação, na codificação, ele, nos trabalhos mediúnicos, ele perguntava para os espíritos, né? O que é Deus? O que acontece depois da morte do corpo físico? Os espíritos iam respondendo para ele. E na questão 1019, ele pergunta para os espíritos, vamos ler na íntegra aqui o que ele diz na 1019. Ele pergunta para os espíritos, os meus alfarrados aqui. Na 1019 ele pergunta o seguinte. Eu peguei a edição errada. Mas ele pergunta, o que é preciso para ser salvo, né? O que é preciso para a gente melhorar, para a gente progredir na vida, né? E os espíritos, e o Espírito de Santo Agostinho responde para ele, conhece-te a ti mesmo. Daí nós compreendemos que temos que nos conhecer a si mesmo, mas como é que nós vamos fazer para nos conhecer? Né? Daí Santo Agostinho responde para ele, todos os dias ao deitar, eu revejo todo o meu dia. O que eu fiz, como eu deixei de fazer, como eu atendi. Vejo se deixei de fazer alguma coisa. Vejo se fiz algo que prejudicou alguém. Vejo todas as minhas atividades do dia, eu revejo. Para ele ter consciência daquilo que ele tem que melhorar, naquilo que ele tem que se corrigir. E na evolução para o terceiro milênio, Carlos Toledo Vizini, eles dizem assim, afirmam os mentores da espiritualidade que reconhecer a própria situação inferior já é um sinal de provável adiantamento. Mas para chegar até lá, nós temos que aceitar, entender ou compreender que nós somos espíritos num processo evolutivo. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, filhos de Deus. E estamos num processo evolutivo de aprendizado, de caminhada espiritual. E esse autoconhecimento significa o quê? Saber o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Somos espíritos numa trajetória evolutiva para a perfeição relativa ao planeta Terra. Porque após a planeta Terra, tem outras moradas na casa do meu pai, outros planetas habitados. E dentro desse estudo, os espíritos dizem que a Terra é um planeta de provas e expiações. Porque tem os mundos primitivos, os mundos intermediários, os mundos de provas e expiações, os mundos elevados, puros, né? E já são espíritos que estão numa outra hierarquia, onde não há tanta dor e tanto sofrimento. E nesse processo dos planetas, os espíritos dizem que a Terra é o planeta que mais condições oferece para a nossa evolução, devido à sua riqueza e à sua diversidade de situações, né? Então, somos criaturas divinas num processo de aprendizado, num processo evolutivo. E nos diz ainda, complementando na obra Evolução para o Terceiro Milênio, nos dá três condições necessárias para esse autoconhecimento e essa autoeducação. Conhecimento de si mesmo, do nosso destino e conhecimento das qualidades e das dificuldades a vencer.
Esse conhecimento de si mesmo é aquilo que nós falamos. Somos criaturas divinas, um processo evolutivo, uma caminhada de aprendizado. O conhecimento de destino é para onde vamos. A vida terrena ela é transitória. Nós passamos aqui 70, 80, 90 anos e retornamos à vida espiritual. A vida terrena, segundo a espiritualidade, é um espaço no tempo que nós temos para colocar em prática o que aprendemos na espiritualidade. Tá? Porque a espiritualidade é a verdadeira vida. E dentro desse espaço de tempo nós vamos construindo de maneira positiva ou de maneira negativa o nosso amanhã. Se nós entendermos o processo, tivermos a facilidade de compreender o processo e conseguir fazer esse autoconhecimento e essa renovação íntima que o nosso irmão falou aqui, nós vamos construindo um futuro de mais equilíbrio, de mais harmonia. Nós vamos construindo um futuro melhor para nós, né? Então é o conhecimento do destino. Eu retorno para a parte espiritual com uma bagagem maior de conhecimento e sei que tenho que trabalhar, porque eu sou criatura divina e eu sou, como nos diz nas epístolas, Paulo Coríntios, somos colaboradores de Deus. Então, no momento que nós temos a consciência que somos seres divinos, que estamos para trabalhar um para os outros, nós estamos colaborando com Deus. Porque nós estamos desenvolvendo em nós a capacidade do entendimento, da compreensão da finalidade da vida e estamos auxiliando os nossos irmãos que ainda não têm essa visão, que ainda não têm esse conhecimento. Né? Quando fala do conhecimento das qualidades a desenvolver e dos maus hábitos e os obstáculos a remover, né, aí fica difícil. Porque nós ainda somos bastante egoístas, nós ainda somos bastante orgulhosos, nós ainda somos aquelas criaturas que somos nós sempre que temos a razão, a verdade é nossa. Né? Dificilmente, não, isso aí é bobagem, está viajando, não é. Não, está errado, está enganado. Né? Então, no momento que a gente aprender que o outro também é um potencial de história para contar, é um potencial de conhecimento que está diante de nós, que aquela cultura diferente da nossa é importante também para nós aprender a diversidade dos núcleos, das civilizações, a riqueza que cada ser carrega em si. A gente ainda tem muita limitação, porque se a gente tivesse essa capacidade, nós não teríamos nenhum tipo de preconceito. Nós conviveríamos muito bem com todas as raças, com todas as religiões. Mas a nossa raça é melhor, a nossa religião é melhor, a nossa cidade é melhor, tudo é melhor nosso, né? A nossa pátria é melhor, né? Então, são sentimentos ainda que nos caracterizam o nível evolutivo que nós nos encontramos. E nos diz ainda, remover os maus hábitos e obstáculos, a remover auxilia a aprimorar-se. Então, desenvolver esse olhar que tem a capacidade, que desenvolve em nós a capacidade de compreensão da multiplicidade do ser humano. Um é bom numa área, outro é bom em outra área. Uma cultura desenvolve determinados ritos e costumes, outra cultura... Isso é riqueza. É a pluralidade das aptidões, das capacidades do ser humano. Porque somos todos filhos de Deus, mas cada um é especial. Cada ser é especial, cada ser é único. E a vida de relação que vai nos facultar a desenvolver essa capacidade. Olhar o outro e apreciar aquela essência, apreciar aquela capacidade, seja aparentemente para nós o mais simples, o mais matuto, o mais ignorante, o mais rudimentar, mas ele tem a sua essência divina ali. Ele tem aquele seu lado divino ali, porque ele é criatura de Deus, ele é ser divino, né? Então, nós vamos ter que rever valores, nós vamos ter que rever a nossa postura diante dos outros, diante da sociedade, os nossos compromissos com os nossos semelhantes. Nós temos que rever, né?
temos que rever as condições de cada um, porque no momento que aceitamos a questão da espiritualidade, no momento que nós entendemos essa diversidade, nós temos o compromisso de desenvolver em nós o sentimento de caridade e solidariedade para com o nosso semelhante. E nós ainda somos arraigados ao julgamento, ao preconceito, a sermos juízes uns dos outros. Né? Então esse autoconhecimento, ele vai fazer com que nós reviremos o íntimo, o nosso interior e dissolvamos as crostas impregnadas pelo primitivismo nosso, dos preconceitos e da radicalidade. Porque às vezes nós somos radicais, né? Não mude assim, pronto, né? Então nós temos que mudar. Mas nos alerta ainda que nós não nos iludamos com essa mudança, né? que é rápida, não é rápida. Nós vivemos aqui a nossa média de vida 60, 70, 80 anos, nós temos dificuldades imensas de relacionamento. Relacionamentos de pais, filho, marido, mulher, vizinhança, nós temos dificuldades. Não pensemos nós, por conhecer a realidade da vida espiritual, nós vamos virar santo de um dia para outro. Não vamos virar santo de um dia para outro. Aquilo que o Maurício falou, que também é a questão da cura, a cura, ela não veio também de uma hora para outra. A cura é através do conhecimento, como Jesus dizia aos seus seguidores: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos conhecer a realidade espiritual, conhecer que existe a vida espiritual, que somos espíritos, e que só nós somos responsáveis pelos nossos destinos, pelas nossas mazelas e pelas nossas glórias. Por quê? É como diz também as parábolas de Jesus: a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então aquilo que nós doarmos para a vida traz de volta para nós. Então essa cura é relativa a esse aprendizado. No momento que eu estou com uma mazela física, uma dor, até uma mazela moral, um sofrimento moral, que entender o que é a doutrina dos espíritos, eu vou ter maior suportabilidade. Eu não vou me livrar, mas eu vou ter maior suportabilidade. Eu tenho um mal moral, eu tenho uma dificuldade de relacionamento. A doutrina dos espíritos diz o seguinte: que nós vivemos vidas e vidas, que nós temos, que o nosso o projeto divino é nós nos harmonizarmos com todos. Mas eu não sei como é que vai acontecer isso, nós não sabemos. Daí a gente olha para o Maurício, vou usar o Maurício. A gente olha para o Maurício e fala: esse cara é um chato, esse cara não dá para aguentar, não sei como você suporta o Maurício. Né? Mas por quê? Porque lá no passado, não sei quanto tempo atrás, olha para o João, digo, não sei porque o João está fazendo aqui ainda, né, João? Olha para o passado, lá atrás, e daí, lá no passado, em algum momento, nós tivemos algum conflito. E isso fica gravado no psiquismo. Daí eu não conheço a pessoa, não sei da pessoa, falo com a pessoa a primeira vez assim: ele é tão antipático. E às vezes isso, ou a maioria das vezes isso, é a nossa própria imaturidade dessa aproximação, dessa capacidade de formar vínculos amigáveis com o nosso semelhante. Né? Então esse é o nosso processo de provas e expiações. Devido à nossa caminhada evolutiva, pelos conflitos e erros do passado, nós estamos hoje aqui com as dificuldades que nós nos encontramos. Mas a nossa consciência de vida, ela está lá. Por isso que nós procuramos a casa espírita, as igrejas, os templos religiosos. Por quê? Porque alguma coisa nos diz que tem algo mais. Então nós procuramos, através da fé, nos locais onde nós vamos receber a orientação ou esclarecimento que bate com o nosso coração, que nós nos afinizamos e vamos ali saciar a nossa sede espiritual de conhecimento. A nossa sede espiritual de harmonia, de paz e de equilíbrio. Daí a casa espírita é um recanto de luz, que a espiritualidade não é só nós que estamos aqui. Né? O ambiente está repleto de benfeitores espirituais, já trabalhando com cada um dos irmãos. Por quê? Porque
que a equipe da espiritualidade maior nos assessora quando nós estamos trabalhando no bem. E instruir, esclarecer, dialogar, confraternizar é um trabalho no bem. Tá? Então, a casa está repleta de irmãos materiais, mas a espiritualidade em maiores condições. E nos socorrendo desde já nas nossas necessidades. Daí a gente vai sair daqui com uma sensação de alívio. A casa espírita me curou. Não é a casa espírita que curou. Eu dei condições para que os amigos benfeitores me fizessem um tratamento espiritual naquele momento. E eu vou melhor para casa. Agora, essa sensação de bem-estar, ela vai perdurar ou não, dependendo do meu comportamento lá fora e se eu levar a sério e entender o processo da espiritualidade. E através da orientação da espiritualidade, os espíritos nos orientam a importância de nós cuidar dos nossos pensamentos. Não emitir pensamento de raiva, de cólera, de ressentimento. Ser um pensamento mais proativo, ter um pensamento mais positivo, de superação, né? Por isso que a gente diz que a doutrina dos espíritos ela é esclarecedora e consoladora. Ela esclarece porque nós estamos sofrendo. Ela consola porque depende de ti passar mais rápido ou não por esse processo. Né? E é isso que nos conforta. Não é a doutrina em si que nos cura. Ela diz o que fazer para a gente se sentir melhor, para a gente superar as nossas limitações. Né? André Luiz nos diz ainda, através do irmão X, reconhecer as próprias imperfeições e fraquezas já é um processo admirável. Então, reconhecer que nós somos espíritos no estágio de aprendizado, mazelas morais a superar, orgulho, egoísmo, a raiva, ciúme, inveja, tudo aquilo, aquelas coisinhas assim. No momento que a gente sabe que tem, a gente procura se libertar, já é um passo. Pô, fulano, tu tá falando do Joãozinho ou da Mariazinha porque tu é ciumento. Não é porque tu é ciumento. Como é que eu sei que tu é ciumento? Porque eu também sou ciumento. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso e estou educando isso. Ah, mas tu tá com raiva do fulano. Como é que eu sei que tu tá com raiva do fulano? Porque eu também tenho raiva. Né? Então são aqueles monstrinhos, aquelas coisas, imperfeições que nós temos no nosso psiquismo, ainda arraigados pelos períodos primitivos, que nós temos que burilar e transformar em energia positiva. Isso é a sublimação que se chama. Reconhecer, respirar fundo, pedir força para a espiritualidade maior dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, para nos acalmar, para nos serenar e tornar esse momento mais light, mais leve. Isso é superação, isso é sublimação. Daí está tarefado, está com raiva, para, respira e retoma. A prece que a gente recomenda não é aquele Pai Nosso decorado. O Pai Nosso é muito bom quando bem sentido como qualquer outra prece. Mas a verdadeira prece é aquela que no momento do desespero, está difícil, meu Deus, me ajuda. Mas aquele meu Deus me ajuda de coração. Estou precisando. E o socorro vem. Tá? Então não precisa muitas formalidades, não precisa muitas coisas, né? Mas para esse processo tem que ter uma coisinha bem importante lá no nosso vídeo. A vontade. Sem vontade a gente não consegue nada. Né? Porque às vezes nós temos, né, a medicina diz o estoque, né? Como é que é? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Aqueles costumes, aqueles vícios, aqueles ranços, aquelas coisas, né? É nós identificar em nós somos assim, não somos? E retomar. Mas para isso precisa ter vontade. Isso precisa ter meta. Isso precisa ter força ferrenha para resolver. E aí a gente vai conseguir. Daí a gente vai começar a perceber que diante de determinadas situações, as nossas reações já não são as mesmas. Estamos mais suaves, estamos mais tranquilos, estamos mais amenos. Estamos dando condições para que a espiritualidade superior nos auxilie, para que o socorro venha, para que os amigos benfeitores nos dê suporte nos momentos mais difíceis, né? Esse processo exige paciência,
humildade, para a gente nos conhecer e nos enfrentar as nossas próprias mazelas. Aí a gente diz, mas eu não sou assim. Não, eu sou uma pessoa de paz. Mas vai alguém pisar no nosso calo para ver o que acontece. O impulso, o ímpeto primitivo pode ressurgir a qualquer momento. Por isso é importante. Respira fundo, relaxa, socorro, meu Deus, e dá serenidade e equilíbrio, porque é mais válido calar diante de uma ofensa do que ter uma resposta pronta na ponta da língua. Do que revidar, né? Não vale a pena. A gente vai chegar a esse ponto de equilíbrio. É claro que muitos já estão aí até bem melhor, mas nós vamos chegar a esse ponto de equilíbrio. Respirar fundo e retomar com tranquilidade. Isso é aprendizado para mim, é desenvolvimento do meu equilíbrio, é desenvolvimento da minha paciência, é desenvolvimento da minha indulgência, é desenvolvimento da minha humildade. Né? E não se importar com o preconceito dos outros. Não, fulano é pateta, é bobo, não dá bola, deixa que nós aqui. Não dá. Porque o progresso é realizado por cada um de nós. É nós que vamos realizar esse processo, né? Então nos diz aqui, os pilares da psicologia espírita de Joana de Ângeles, né? Aprender a se conhecer, aquilo que a gente já falou, né? E nesse aprender a se conhecer, nós vamos desenvolvendo a capacidade de iniciar uma nova fase na vida. Aí a gente vai rever valores, vai rever hábitos, vai se transformar, vai mudando aos pouquinhos. Vai procurando equilíbrio interno, vai se fortalecendo intimamente para superar as adversidades que possam por vir dali para frente. Uma situação que de repente a gente entraria em pânico, hoje a gente já consegue ver com uma certa serenidade, com um certo equilíbrio, com uma certa aceitação. Vamos ser coniventes com tudo? Não. Mas vamos ter equilíbrio para saber falar de forma educada, firme, amorosa, quando tivermos razão de falar. Né? Às vezes, no afã do conflito, a gente tem problemas sérios, né? Mas no momento que a gente tem o conhecimento, a gente vai aprendendo a elaborar o nosso comportamento diante daquilo. Às vezes a gente consegue resolver quase de imediato, mas às vezes não. Aí a gente fica com aquilo entalado, cozinhando. E aí nós sempre dissemos assim, falo do meu caso particularmente, quando eu não consigo resolver, eu mentalizo a espiritualidade benfeitora e peço que Deus, que a espiritualidade, me inspire a dizer as palavras certas no momento certo. Tem situações que nós temos que resolver. Não dá para deixar passar, principalmente dentro da família. Então que Deus e que os amigos benfeitores nos inspirem para dizer a palavra certa no momento certo. E aí nós temos que estar conscientes e despidos de qualquer sentimento de superioridade, de prepotência, de querer saber mais. E aí nós temos que estar investidos de espírito de humildade, reconhecendo a nossa fraqueza diante de determinada situação que gerou um determinado sentimento em nós que nos deixou tinindo. Né? Então a gente para, respira, relaxa e pede o socorro. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Isso que a gente tem que pedir. Me ajuda. Inspira, respira fundo. Jesus, me ajuda. Que eu tome a decisão certa, na hora certa, com as palavras certas. E o socorro vem. E a gente vai se acalmando. Daí vai chegar um momento que, conforme a situação, nós vamos falar com a pessoa. Ou vai vir a acontecer naturalmente esse encontro. E nós vamos ter condições de falar com amorosidade, com equilíbrio e nos harmonizar. Nós vamos chegar lá, né? Depois nos diz aqui, aprender a viver. Esse aprender a viver, nós vamos
vamos fazer uma análise da nossa vida, do nosso dia a dia. O que é necessário para nós vivermos bem? Os nossos valores, as nossas relações, as nossas aspirações, os nossos projetos, a vida material. Viver bem, que é diferente de bem viver. A gente pensa que viver bem é ter o carro do ano, é ter a viagem nas férias, é ter a mesa farta, é ter os passeios, é ter toda a diversão possível, aproveitar a vida. E muitos ainda dizem, a vida é uma só, né? Porque ainda não despertaram uma consciência da realidade da vida espiritual. E aí, nesse aprender a viver, nós vamos fazer essa reflexão da nossa vida. O que nós fizemos até hoje, o que nós construímos até hoje, como é que nós estamos até hoje. E aí nós vamos rever os nossos valores. E vamos entender que viver bem não é bem viver. Bem viver, nós vivemos um pouco. Nós vamos nos desapegando do fascínio das coisas materiais. E isso não quer dizer que nós não procuremos um bom emprego, devemos procurar sim. Que nós não aspiremos ter um futuro melhor para os filhos, devemos aspirar sim. Mas com equilíbrio, não com ganância e não querendo passar a perna no semelhante para pegar a situação melhor. Né? Esse é o bem viver dentro da ética, dentro da moralidade. Né? E aprender a ser. Esse aprender a ser, na psicologia da Joana de Ângeles, é despertar a consciência do ser que nós somos, do ser divino que nós somos. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos seres divinos. Mas quando eu falo divinos, é de Deus. Nós fazemos parte desse universo. Nós somos colaboradores de Deus. E à medida que nós procuramos o esclarecimento, que nos harmonizamos aqui nesse grupo, lá em casa, na nossa comunidade, que passamos a tranquilidade, que passamos o bem-estar, nós estamos colaborando com a obra de Deus. Estamos colaborando com Deus quando nós estamos desenvolvendo a nossa profissão com amor e carinho, atendendo o nosso semelhante, atendendo as necessidades imediatas, materiais do nosso semelhante. Produzindo lá na empresa, em qualquer lugar, em qualquer atividade, nós estamos sendo colaboradores de Deus. E com muito mais ênfase quando nós temos a consciência espiritual que conseguimos nos colocar em equilíbrio e vibrar positivamente em todas as situações da vida. Neste momento que ora nós passamos, tanto pelas questões éticas e morais do nosso planeta, do nosso Brasil, como as questões de guerra lá fora, como as questões da imigração, como em todas as situações aparentemente trágicas. Nós vamos entender que esses são processos naturais e vamos vibrar positivamente. Não vamos cair, que pena, que tragédia, que coisa de séria. Não vamos alimentar esse tipo de pensamento. Então nós vamos despertar a nossa essência divina, entender que são processos naturais e que nós podemos colaborar. Somos colaboradores de Deus, emitindo vibrações de paz, de equilíbrio, mentalizando esses líderes dos povos, das nações, para que sejam tocados para o sentimento de fraternidade, para o sentimento de tolerância, tolerância religiosa, tolerância em todas as instâncias, para que haja fraternidade universal. E aí nós vamos desenvolver e vivenciar a nossa potência divina, por ser criatura de Deus. Nós temos um potencial divino. Só que nós ainda não sabemos trabalhar nisso, mas nós somos essa potência. Nós temos uma capacidade criativa, renovadora, criadora, porque nós somos filhos de Deus, né? Então, quando nós aprendemos a amar, nós estamos no patamar que nós vamos ver todos os nossos irmãos com o mesmo olhar de afeto, com o mesmo olhar de carinho, com o mesmo respeito. Nós vamos compreender todos os processos que as criaturas estão passando e vamos trabalhar e auxiliar da melhor forma possível em todas as situações. Aí nós estamos aprendendo a amar, né?
E aí nós chegamos no mais alto grau de conquista, né? Porque somos seres de Deus, somos criaturas divinas, somos potências de amor, adormecidos num processo de despertamento, mas que temos a condição de trabalhar e de despertar para trabalhar pelo mundo melhor. E neste momento, que nós estamos vivendo já há algumas décadas, a transição planetária, que a espiritualidade benfeitora diz que a Terra vai passar de um planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração, é fundamental que nós tenhamos essa consciência e vibremos para auxiliar nesse processo aqueles que ainda não têm esse entendimento, para suavizar as dores. As dores vão acontecer, mas nós vamos ter consciência e equilíbrio para ajudar através do nosso grupo de oração, através dos grupos das casas espíritas, dos núcleos religiosos, de todas as correntes filosóficas. Nós estamos sendo colaboradores de Deus, auxiliando nesse processo de transição. Isso tudo começa com o conhecimento de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo e tu vais superar todas as dificuldades, todas as limitações. Fica para a nossa reflexão. Obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe. Um verdadeiro aprendizado. Mais uma vez, toda semana a gente traz um co-irmão para trazer as relembranças, para que a gente possa realmente saber onde é que nós estamos pisando, o que nós estamos fazendo. Pedimos para a irmã Ivana fazer o encerramento, convidando os irmãos para logo em seguida, então, receberem aquilo que vieram também buscar, que são os eflúvios, as energias que nós chamamos de paz. Que assim seja, assim será. Agradecemos a irmã Marlene por estar aí com a gente mais uma vez. Muito obrigado a ti, Marlene. Que assim seja.